Olá, seja bem-vindo a este episódio 290 de E o Resto é História, com os dois que já conhece, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Às 15 horas do dia 27 de janeiro de 1945, faz agora 80 anos, após uma batalha dura contra o exército alemão, em que morreram cerca de 200 soldados soviéticos, as tropas do Exército Vermelho entraram no complexo de campos de concentração e de extermínio de Auschwitz-Birkenau, no sul da Polónia. A libertação de Auschwitz transformou-se num dos momentos mais simbólicos da Segunda Guerra Mundial e hoje, o 27 de janeiro, é mesmo o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. A minha proposta para hoje, Rui, não é tanto falar do que se passou em Auschwitz, onde em menos de 3 anos morreram mais de 1 milhão de judeus. Aliás, já dedicámos um programa a isso. Mas a proposta era que falássemos do que se passou após a libertação de Auschwitz. Naquele dia, o Exército Vermelho encontrou apenas 7 mil prisioneiros, porque todos os outros tinham sido obrigados, com o aproximar das tropas soviéticas, a longas marchas forçadas, e sabe-se também que os fornos crematórios foram mandados implodir e que as SS procuraram apagar os rastros do extermínio. Portanto, a minha pergunta era dupla. O que é que aconteceu aos prisioneiros judeus que foram libertados pelo exército soviético na Polónia? E quais foram as primeiras reações da opinião pública mundial, internacional, às imagens dos campos de concentração? Ou seja, como é que decorreu o processo que transformou Auschwitz-Birkenau e o seu portão emblemático com a inscrição "O Trabalho Liberta" Arbeit macht frei. Exatamente, eu estava a deixar para ti o alemão. Como é que isso se transformou no campo icónico, não é? No campo icónico que representa o nazi, o extermínio nazi e, portanto, o próprio Holocausto. Bem, como disseste, o extermínio no complexo de campos de Auschwitz-Birkenau tinha cessado a 1 de novembro de 1944 por ordens de Himmler, que era o chefe das SS, das forças militares do partido nazi, as SS, e as câmaras de gás tinham sido destruídas a 25 de novembro. Portanto, 2 meses antes já. 2 meses antes já tinham parado as operações de extermínio e tinha começado a ser destruída a infraestrutura dessa indústria da morte. E a 17 de janeiro, 58 mil prisioneiros, portanto, 10 dias antes da libertação do campo, cerca de 58 mil prisioneiros começaram a ser transferidos para outros campos, de várias maneiras, a pé ou em vagões abertos, sem água, sem alimentos, durante dias e dias em marcha. O que quer dizer que uma grande parte deles morreram durante esta evacuação. Ficaram cerca de 7 mil. Que estavam doentes também, não é? Estavam doentes, estavam nos hospitais. E o que é que aconteceu? Bem, uma parte deles, infelizmente, morreu nos dias a seguir à libertação. Eles estavam tão enfraquecidos, não resistiram. Outra parte foi-lhes oferecidas cuidados médicos pelo exército soviético. Eu li uns números de 4.500, cerca de 4.500 teriam sido, cuidados, teriam recebido cuidados, não já em Auschwitz, mas noutras instalações. 2 dos prisioneiros que estavam em Auschwitz e que sobreviveram foram prisioneiros importantes. Um deles era um químico italiano chamado Primo Levi, aliás, que descreve a chegada dos soldados soviéticos e até o ar dos soldados soviéticos, que ele diz um bocado a estranharem aquilo, assim, com um ar de quase estranheza do que é que estava ali a passar. Ele vai escrever o livro Se Isto é um Homem, publicado em 1947, vai ser um dos grandes livros de referência sobre a experiência e a memória do Holocausto. E um dos outros sobreviventes era um senhor chamado Otto Frank, que era o pai de Anne Frank. Ele sobrevive. Ele vinha da Holanda, era um alemão, mas estava residente na Holanda, regressa à Holanda, regressa a Amsterdão
e é em Amsterdão que uma das empregadas da firma onde ele trabalhava e que tinha ajudado a sua família a estar escondida entre 1942 e 1944, essa empregada, quando a família foi capturada pelos nazis, guardou os papéis, incluindo o diário de Anne Frank, e dá-lhe o diário de Anne Frank. Ele vê o diário e decide publicá-lo. E, portanto, também é outra... Enfim, é um sobrevivente que torna diferente depois a memória e a história do Holocausto. Foi publicado em 1947. Em 1947 em holandês e depois foi traduzido noutras línguas. A vida dos prisioneiros não foi nada fácil depois da libertação. Só para terem uma ideia, o Primo Levi passou do campo de concentração de Auschwitz, portanto, para uma espécie de campo de refugiados na Bielorrússia, onde ele se afastou mais da sua Itália. Onde dá a entender que ficou mais ou menos prisioneiro. Eles não tinham licenças para sair, portanto passou de uma prisão para a outra, embora aqui, claro, uma prisão onde estava a ser tratado. Só em 19 de outubro de 1945, quase 10 meses depois, é que ele conseguiu regressar à Itália. E conseguiu regressar à Itália, ele conta isso também num outro livro, numa viagem espantosa que o levou quase a atravessar a Europa toda. Porquê? Porque nós estamos a falar de uma Europa onde as infraestruturas tinham sido destruídas, onde há milhões de refugiados em movimento, de um lado para o outro. E, portanto, ele apanhou um comboio para cima, apanhou um comboio para baixo, para tentar aproximar-se da Itália. Mas isso, às vezes, fez-lo ir para a Alemanha, depois para a Áustria, depois para a Roménia, quer dizer, ia apanhando comboios até finalmente chegar a Turim, quer dizer, de onde ele tinha vindo, uma quantidade enorme de tempo depois, e passando por vários vários sucessivos postos de vigilância militar, de potências muito desconfiadas sobre o que estava a passar, pessoas, etc. Portanto, nada fácil. E claro, a experiência de Primo Levi, judeu-italiano, é das mais, não sendo terrível, não é das piores. Porquê? Porque ele é um dos casos dos judeus da Europa Ocidental. Esses judeus da Europa Ocidental, isto é, os judeus de França, os judeus de Itália, os judeus da Holanda, os sobreviventes, aqueles que tinham sido deportados para Auschwitz e para outros campos de extermínio no leste da Europa. Os sobreviventes regressam e conseguem reintegrar-se nas sociedades onde estavam. Em grande medida, porquê? Em grande medida porquê? Porque estas comunidades judaicas na Europa Ocidental eram muito pequeninas, quer dizer, e eram de classes médias e, portanto, conseguiram integrar-se. A leste não é nada disto. A leste, onde estava antes da guerra, a grande maioria dos judeus são grandes comunidades, são milhões de pessoas. São essas comunidades que são literalmente eliminadas pelo Holocausto. Os sobreviventes, isto é, os judeus polacos, russos, húngaros, romenos, regressam a países onde as comunidades onde eles tinham vindo tinham sido completamente destruídas, portanto eles às vezes são os únicos sobreviventes da família, quer dizer, portanto uma pessoa chega lá, isto é, os pais, os tios, os avós, toda a gente, os vizinhos, toda a gente tinha desaparecido, ele é o único sobrevivente, e regressa a locais onde a população local não os recebe bem. É uma população que continua às vezes a ter atitudes muito antissemitas e por vezes tem interesse ou tem muito pouco interesse no regresso destes judeus. Porquê? Porque ocuparam-nos as casas, ocuparam-nos as lojas dos judeus que tinham sido deportados e, portanto, não estão nada agradados quando, de repente, vêm sobreviventes a chegar e a reclamar apartamentos e a reclamar oficinas e lojas de que antes eles tinham sido proprietários. E temos casos de pogroms, isto é, de perseguição e de massacres de judeus, depois de 1945 nestes países. Na Polónia, 4 de julho de 1946, há o famoso pogrom de Kielce, na Polónia, dos 150 judeus sobreviventes que tinham regressado, entre 40 a 70, isto conforme as fontes, 40 a 70 são assassinados pela população local neste dia 4 de julho de 1946. O que é que isto faz? Faz que estes judeus do leste da Europa, em vez de regressarem a estes países, isto é, regressarem à Polónia, à Rússia, portanto na Rússia e União Soviética, a Bielorrússia e a Ucrânia, a Roménia, a Hungria, etc., eles têm uma tendência ou para permanecer nos campos de refugiados da Europa Ocidental, e às vezes até nos campos de concentração, isto é, não querem sair, ou quando saem a regressar.
E isto quer dizer, por exemplo, que em 1946 há cerca de 250.000 sobreviventes judeus nestes campos de refugiados, sobretudo na zona americana de ocupação na Alemanha. Isto é, na zona americana, porquê? Porque os americanos começam a ter imediatamente a reputação de ser aqueles que são mais tolerantes e mais compassivos para com os judeus, por causa da influência dos judeus nos Estados Unidos. E, portanto, há uma maior tolerância. São 250.000 sobreviventes, calcula-se, a maior parte entre os 20 e os 40 anos, homens, porque isto é precisamente o resultado do extermínio, quer dizer que os judeus exterminados são mulheres, são crianças, são velhos, e portanto isto são os outros homens, podiam trabalhar. Estes são aqueles que ainda podiam ser usados nas fábricas que estavam associadas a estes, ou nos trabalhos que estavam associados a estes campos de concentração e campos de extermínio. Portanto, são eles que estão lá. E o que é que eles querem, basicamente? Eles estão ali concentrados. O que é que eles querem? Bem, há um inquérito feito em 1946 pelas autoridades, aliás, das Nações Unidas, que estão digamos, a tratar destes refugiados, e 95% eles só querem uma coisa: querem ir para o mandato da Palestina. Isto é, querem ir para aquilo que vai ser Israel. É o que eles querem. Quer dizer, não querem regressar nem à Polónia, nem à Hungria, nem à Roménia, nem a lado nenhum, nem à Rússia. Querem ir para Israel. Quer dizer, porquê? Porque eles sentem que é o único sítio onde podem estar seguros. Quer dizer, não sentem segurança nenhuma no leste da Europa. Os Estados Unidos também não são uma opção, porque os Estados Unidos estão fechados à imigração até 1948. Portanto, eles também não podem ir para os Estados Unidos. Portanto, a maior parte deles querem ir para Israel, e nestes campos de refugiados a grande atividade deles é estudar hebreu. Então, toda a gente está a estudar hebreu para poder ir para Israel. Agora tem uma dificuldade. A Inglaterra, que é a potência ainda administrante até 1948 no mandato da Palestina, a Inglaterra não quer provocar os árabes, quer estar de boas relações com os árabes, e, portanto, impede a imigração judaica para o mandato da Palestina. O que quer dizer que até 1948 a maior parte dos judeus que conseguem passar, cerca de 70.000, vão através de vias clandestinas. Portanto, organiza-se imediatamente uma espécie de imigração clandestina na Europa para Israel. Operações muito complicadas também os obrigam a muitas viagens de um lado para o outro. Portanto, isto é o destino, quer dizer, destes sobreviventes judeus dos campos de concentração. Há outros prisioneiros não judeus que também têm histórias horríveis. Um dos, talvez, dos piores são os prisioneiros de guerra soviéticos, que estão nestes campos de concentração. E estes prisioneiros de guerra soviéticos são tratados pelas autoridades comunistas como traidores. Isto é, porque se terem deixado aprisionar pelos alemães. E são todos enviados para os campos de concentração da Sibéria. Portanto, passam dos campos de concentração na Polónia e na Alemanha para os campos de concentração siberianos. Isto é, passam dos campos de concentração nazis para o chamado Gulag, para o sistema prisional soviético, onde ficam até aos anos 50. Aprisionados como traidores, quer dizer, porque ter-se deixado aprisionar era sinal de traição para as autoridades soviéticas, Portanto, também uma sorte terrível que tiveram estes milhares, centenas de milhares de prisioneiros. Muitos deles, aliás, não queriam ir para regressar à União Soviética, e a União Soviética obriga os aliados ocidentais a enviá-los, quer dizer, porque é uma tragédia. Há muitos que se suicidam, etc., para não regressarem à União Soviética, porque sabem o que é que lhes... Enfim, têm uma ideia do que é que lhes vai acontecer. Olha, mas como é que foi então a notícia do acontecimento? A libertação dos... Não só o que é que lhes aconteceu, mas como é que isso foi noticiado? Como é que isto foi? Bem, inicialmente esta libertação dos prisioneiros em Auschwitz-Birkenau ainda não é um grande momento. Não é uma grande notícia. Isto é, há uma notícia no Pravda, que é o órgão do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, portanto o principal jornal na União Soviética. Há uma notícia no Pravda de 2 de fevereiro de 1945, diz, bem, libertámos aqui vítimas do fascismo, mas não fala de judeus. Isto é, nunca fala, não menciona judeus. Aliás, a política comunista é diluir a perseguição e o extermínio dos judeus na repressão nazi. Quer dizer, fala sempre de vítimas do fascismo, não quer falar de judeus. O que é que isto quer dizer? Portanto, o momento da libertação de Auschwitz-Birkenau não se começa a falar do Holocausto tal como nós o concebemos hoje. Isto é, não é uma memória que fique imediatamente. Aliás, mesmo na altura, os campos de concentração ainda não é muito claro. Em janeiro de 45, os campos de concentração tornam-se uma grande notícia
não com a libertação de Auschwitz, mas com a libertação dos campos de concentração na Alemanha, de Buchenwald, Bergen-Belsen e Dachau. Essa libertação é feita pelos americanos e pelos ingleses. Estes campos de concentração na Alemanha não são exatamente campos de extermínio, são campos de detenção e de trabalho forçado e de trabalho escravo. Nestes campos, em janeiro, nós sabemos que estes campos, em janeiro de 1945, tinham cerca de todos estes campos, não só estes 3 que eu mencionei, há muitos mais, há um complexo de campos na Alemanha. Basicamente, a Alemanha tem campos de concentração que é de detenção e trabalho forçado. Os campos de extermínio estão todos na Polónia. Os campos dedicados ao extermínio e também de trabalho forçado, mas estão na Polónia ocupada. Portanto, estes campos de Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau e outros são libertados pelos americanos e pelos ingleses. Nós sabemos que em janeiro de 1945 estavam cerca de 700 mil prisioneiros nestes campos. Só 200 mil é que são judeus. Portanto, uma grande parte deles são prisioneiros políticos, prisioneiros de guerra, etc. E entre janeiro e a libertação destes campos, março, abril de 1945, as condições destes campos são absolutamente abomináveis. Bem, já eram antes, mas aqui ainda se tornam piores. Nós sabemos que entre 200 a 300 mil destes 700 mil prisioneiros vão morrer até abril. Isto é, de fome, de doenças, de marchas forçadas, para à medida que os aliados se iam aproximando, os prisioneiros iam sendo evacuados de um campo ao outro, mas uma grande parte morria nestas marchas forçadas, porque estavam em situações terríveis. Há uma grande desorganização nos campos. E o que é que isto faz? Faz com que os aliados, os americanos e os ingleses, quando chegam a estes campos, vão encontrar aquelas imagens famosas, não só dos prisioneiros esqueléticos, mas de pilhas e pilhas de cadáveres. Reparem que no leste os nazis tiveram tempo de destruir, queimar, cremar os corpos. Portanto, não há em Auschwitz os vestígios do extermínio são as roupas, os sapatos, quer dizer, os cadáveres têm sido tudo cremado. Há campos que são absolutamente iluminados, quer dizer, que eles conseguem iluminar completamente, isto é, não há vestígios, ficaram ali terra planada, havia ali o campo, os nazis conseguem iluminar. Na Alemanha não conseguiram fazer, portanto dão imagens dramáticas, as imagens são dramáticas, são aquelas imagens que nós conhecemos, e o comandante das forças aliadas na Europa, o general Eisenhower, dá ordens para tudo ser filmado, o que quer dizer que tudo rapidamente aparece nos documentários que são mostrados nas salas de cinema na Europa e nos Estados Unidos antes dos filmes de longa-metragem. Portanto, as pessoas vão ver no ano de 1945 essas imagens e, além disso, dá ordens para as populações alemãs dos arredores serem obrigadas a visitar os campos. Certo. E a estar lá nos enterros, etc. A estarem ali, também são filmadas essas cenas. Portanto, aquela ideia, aquelas imagens que se calhar para uma pessoa comum acharia que são imagens de Auschwitz, as imagens que nós temos na memória não são imagens de Auschwitz. São imagens de Dachau, de Buchenwald, Bergen-Belsen. Filmada pelos americanos e pelos americanos e dos ingleses. São esses que filmam essas... E onde há estas imagens dramáticas. Certo. Mas o que é que mudou verdadeiramente naquilo que se conhecia sobre o Holocausto e o extermínio dos judeus depois dessa libertação dos campos? Na prática, o que é que se sabia antes e o que é que se passou a saber depois sobre a perseguição e o extermínio dos judeus? Bem, havia algo que tinha sido sempre público, porque não era escondido nem era segredo. Era que os judeus eram perseguidos na Alemanha, havia leis de discriminação racial contra eles, havia pogroms, isto é, perseguições e ataques aos judeus, como em 1938, na famosa Noite de Cristal do Reich, não só na Alemanha, mas nos países ocupados para a Alemanha. E, portanto, os nazis, os líderes nazis, a imprensa nazi estavam sempre a acusar, a ameaçar os judeus. Portanto, tudo isso era muito claro, tudo isso era óbvio para toda a gente. O que não era público, isto é, o que não era oficialmente assumido pelos nazis, é que desde 1939 na Polónia e desde 1941 na União Soviética, depois de ocupadas pela Alemanha nazi, claro, unidades especiais das SS estavam a executar a tiro centenas de milhares de judeus. Sobre isso, houve rapidamente rumores trazidos por soldados alemães quando vinham de licença a casa e informações que eram passadas pelos resistentes polacos e russos nestas zonas ocupadas, que elaboraram relatórios e passaram informações sobre os massacres
que estavam a ser massacres da população judaica. Isso ajudou a que, em dezembro de 1942, a 17 de dezembro de 1942, os aliados, os Estados Unidos e a Inglaterra, tivessem feito uma primeira declaração com base nessas informações sobre, e cito, o extermínio dos judeus na Polónia ocupada. Portanto, isto é a primeira declaração pública das potências ocidentais sobre o que estava a passar na Polónia ocupada. Só no final de 1942. Dizem, em 17 de dezembro de 1942, é a primeira a dizer: tivemos informações que nos levam a acreditar que, além da discriminação racial, além da negação de direitos humanos, está-se a levar a cabo um extermínio mesmo, isto é um massacre indiscriminado da população judaica nestes países, e depois um aviso a dizer: os responsáveis por estes massacres vão ser punidos. Isto é, eles vão ser punidos. E os aliados voltam a 30 de outubro de 1943, isto é, quase um ano depois, a fazer outra declaração, uma outra declaração solene, a acusar os nazis, e vou citar, de atrocidades, massacres e execuções em massa a sangue frio nos países ocupados. Mas sem falar nos judeus? Aqui não falam nos judeus. Falam dos povos da Polónia e da União Soviética. Isto provavelmente terá sido uma imposição, provavelmente até da União Soviética, que não queria que se falasse, isto é, que se especificasse que havia uma perseguição dos judeus. É uma perseguição de toda a gente. E, mais uma vez, prometem que os responsáveis sejam julgados. Eu falei da União Soviética, mas também é verdade que os governos da Inglaterra e dos Estados Unidos também têm relutância em enfatizar a dimensão judaica das atrocidades nazis. E porquê? Porque os nazis ainda estão em guerra, e uma parte da propaganda nazi é dizer que os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra estão ao serviço dos judeus. E, portanto, os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra, isto pode parecer muito bizarro hoje em dia, não querem ajudar à propaganda nazi também, enfatizando demasiado a dimensão judaica das atrocidades nazis, e, portanto, tem também uma tendência para diluir um pouco, para não chamar demasiada atenção, na medida que isso possa ser usado pelos nazis para dizer, na Europa ainda ocupada, numa Europa ainda em que não é preciso ser nazi para ser antissemita, dizer-se, bem, o que eles estão a fazer, eles na prática estão a combater, a Segunda Guerra Mundial na prática é apenas uma guerra dos judeus contra a Alemanha, que é assim que os nazis estão a apresentar a guerra em 1942, 44, 45. Mas ainda estamos a falar de extermínios em massa, mas não da chamada solução final adotada depois da Conferência de 25, que nós também já falamos aqui. Estão a falar de massacres, execuções, é disso que estas declarações de 1942, 1943 remetem para ainda. Portanto, o extermínio de tipo industrial nestes campos da Polónia, conhecidos como a solução final e adotada pelos nazis, pela elite nazi em 1942, quem é que sabia exatamente disto? Quem é que tinha informações sobre isto? Bem, muitos líderes nazis, no julgamento de Nuremberg, em 1945-46, dizem não saber nada. Isto é, grandes líderes nazis do topo dizem, eu não sabia nada. É verdade que os responsáveis diretos pelo extermínio, a liderança dos serviços de segurança e das forças militares do partido nazi, as SS, não estavam a publicitar o que faziam, quer dizer, não estavam a dar notícias de que estavam a exterminar judeus em campos de extermínio. E logo perceberam que podiam perder a guerra, trataram de ocultar os vestígios, isto é, destruir os campos de extermínio, aliás, até mesmo nas antigas execuções em massa, regressam ao local, desenterram os cadáveres que tinham sido enterrados em valas comuns e são incinerados esses cadáveres. Isto é, mesmo a operação em 1944-45, eles dedicam muito trabalho a tentar eliminar os vestígios dos massacres que tinham levado a cabo desde 1979, 1941. Agora, claro, não sabiam, ninguém sabia bem, a logística da operação tinha uma dimensão de tal ordem, tratava-se de transportar milhões de pessoas através de comboios para os campos de extermínio no leste da Europa e sobretudo na Polónia, porque era impossível passar despercebido. Isso envolvia muita gente estava a par ou tinha uma noção disso. Os governos e os altos comandos militares dos aliados sabiam o que estava a passar.
sabiam o que estavam a passar, quer por informações de resistentes antinazis. Por exemplo, o governo polaco no exílio reportou o extermínio em câmaras de gás em julho e setembro de 1942. Fez até um comunicado, mas a imprensa aliada não pegou nisso, não deu grande destaque. Relevância. Portanto, havia estas informações e havia também uma outra coisa a que os aliados tinham acesso, que era a interseção das comunicações secretas alemãs. Portanto, eles também tinham informações sobre transportes de judeus, etc. E, por exemplo, em 1944 tem uma outra coisa que é o registro aéreo, de fotografia aérea. Eles estão a fotografar sistematicamente a Europa e os aliados têm fotografias da área de Auschwitz-Birkenau. Portanto, todo o complexo dos campos de Auschwitz-Birkenau está fotografado. E o New York Times publica uma primeira notícia sobre o extermínio dos judeus, a 25 de novembro de 1942, diz que há mesmo um extermínio industrial, começa a falar de um extermínio industrial, e a 20 de junho de 1944 volta ao tema com base num relatório que recebeu de uma organização judaica que tinha chegado à Suíça, e o New York Times diz que e agora cito, há câmaras de gás dos campos de concentração de Birkenau e de Auschwitz. Portanto, no meio aos campos de concentração e as câmaras de gás como parte da indústria de extermínio. Isto é numa notícia de 20 de junho de 1944 e depois numa notícia de julho, do princípio de julho, diz que teve outras fontes que confirmaram a notícia que tinha publicado. Isto tem efeitos. Por exemplo, o governo húngaro, que estava a começar a colaborar com os nazis na deportação dos seus judeus húngaros para as áreas ocupadas pela Alemanha na Polónia, interrompe nesse momento essa colaboração. Isto é, a 7 de julho, o almirante Röti, que era o líder húngaro, diz: não vamos mandar mais judeus húngaros para aí. Quer dizer, estamos a começar a perceber o que é que vocês estão a fazer. Os aliados discutiram, os comandos aliados, claro que isto é em segredo, a possibilidade de bombardear Auschwitz, mas havia várias dificuldades. Havia uma delas, por exemplo, era a falta de precisão dos bombardeiros aliados. Chegam a matar os prisioneiros. Sim, isso provavelmente não provocariam os danos necessários. Depois houve também outra discussão sobre bombardear as linhas férreas, pelo menos impedir o contínuo envio, o envio de prisioneiros para Auschwitz, mas a conclusão a que se chegou foi que a melhor maneira de parar o extermínio era vencer a guerra o mais rapidamente possível e, portanto, todos os recursos deviam ser usados para derrotar os nazis. Portanto, mas a nível dos governos, a nível dos comandos militares, sabia-se e aí havia mesmo informação total, mas que não era pública. E ao nível da opinião pública propriamente dita, o que é que sabiam as populações civis? Sim, o que é que sabiam as populações civis? Por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, que é uma questão que interessou muito aos historiadores. O que é que sabiam os alemães? Os civis alemães. Quer dizer, os civis alemães. Bem, os historiadores investigaram diários, investigaram correspondência privada e também os relatórios dos serviços de segurança nazis sobre a opinião pública, sobre os rumores, o que é que se dizia, etc. E o que é que aparece nesses relatórios? Aparecem referências, de facto, as pessoas falavam de coisas horríveis que estavam a ser feitas aos judeus no leste, portanto, fora da Alemanha, na Polónia ocupada. Portanto, havia alemães a falar disso, quer dizer, era inevitável. Havia soldados, os SS que regressavam, que tinham familiares e ia correndo as informações. O interessante aqui é que, segundo estes serviços de segurança nazis, os mais inconformados, as pessoas que se revoltavam com a perseguição dos judeus, estavam nas classes altas alemãs, eram as pessoas mais chocadas com isso, e entre os católicos. Eram as classes altas e os católicos, eram os setores da população alemã onde havia mais choque, quer dizer, com essas notícias. Mas, por exemplo, na Europa ocupada,
não se conhecia o nome de Auschwitz. Por exemplo, Primo Levi é preso no fim de 43 e 44, no princípio de 44 é enviado para Auschwitz. Ele não sabe o que é Auschwitz, quer dizer, ele era um resistente antifascista na Itália, mas nunca tinha ouvido. Na Alemanha, portanto, as pessoas sabem que qualquer coisa está a passar no leste da Europa, mas a conclusão dos historiadores é que a maior parte dos alemães simplesmente não queria saber. Quer dizer, não queria saber, estava demasiado ocupada com os bombardeamentos, com a guerra, tinha mais em que pensar. E isso é também um bocadinho o que acontece com o resto dos europeus. Sim. Isto é, o resto dos europeus também não têm o conhecimento que nós hoje, não têm o conhecimento, obviamente, que nós temos hoje em dia sobre o que estava a passar. Têm basicamente umas ideias de qualquer coisa se está a passar com os judeus, até porque os judeus estão a ser deportados de França, estão a ser deportados da Holanda, de Itália, mas não têm uma ideia certa. E estão também muito ocupados com eles próprios, quer dizer, com eles próprios para se preocupar com o que está a passar com os outros. Se tu tivesses que colocar uma data para quando o Holocausto e Auschwitz começou a entrar, digamos assim, numa espécie de memória internacional e da opinião pública, em que data colocarias isso? Eu colocaria essa data em 1945-46 e com o julgamento dos líderes nazis no Tribunal Internacional de Nuremberg. É verdadeiramente aí que começa a formar-se, isto é, que a opinião, vamos falar da opinião pública mundial, começa a adquirir o conhecimento que nós temos hoje sobre o extermínio dos judeus pelos nazis. E também é o momento em que Auschwitz-Birkenau começa a adquirir esta centralidade. Portanto, os nazis em Nuremberg são acusados de crimes contra a paz, de crimes de guerra e também de crimes contra a humanidade, portanto, cobre o extermínio dos judeus. E é então que, de facto, que Auschwitz se torna central nos noticiários e se torna central pelo testemunho do comandante de Auschwitz, que é chamado como testemunha a Nuremberg, Rudolf Höss, que confirma o número de pessoas assassinadas, 1 milhão de pessoas. Ele diz 2 milhões e depois corrige para 1 milhão. Portanto, o comandante do campo diz sim, devemos ter matado ali cerca de 1 milhão de pessoas. E depois, por outra razão também, há uma outra razão que torna a Auschwitz muito central, é que Auschwitz deixou muitos sobreviventes. Porque Auschwitz não era apenas um campo de extermínio como Treblinka, Sobibor ou Belzec, que praticamente às vezes não há sobreviventes desses campos. Auschwitz era um enorme complexo industrial e, portanto, há milhares de sobreviventes, porque havia milhares de trabalhadores e que foram depois, digamos, evacuados para o Ocidente quando as tropas soviéticas se aproximaram. E depois de 1945-46, outros grandes julgamentos foram focar muita atenção no extermínio dos judeus e no que se tinha passado em Auschwitz. Por exemplo, o julgamento de Adolf Eichmann, em Jerusalém, em 1961-62. Eichmann era, nas SS, um dos principais responsáveis pela organização da solução final, isto é, sobretudo pela logística da solução final, isto é, o transporte e o extermínio dos judeus, ou outros julgamentos, por exemplo, como o julgamento dos oficiais das SS de Auschwitz em Frankfurt, na Alemanha Ocidental, entre 1963 e 1965, vários oficiais das SS foram julgados aí, e, portanto, colocaram constantemente Auschwitz e o extermínio dos judeus. Mas aí já estamos notícias. A 20 anos após a libertação. Ou seja, demorou muito tempo. E só para teres uma ideia e para os nossos ouvintes terem uma ideia do tempo que demorou. Primo Levi escreve o seu livro, Se Isto é um Homem, em 1946-47. E em 1947 ninguém lhe quer publicar o livro na Itália. A Einaudi recusa. E a Einaudi recusa e são escritores, aliás, são escritores, e se conhece a história, são 2 escritores italianos famosos, que eram uma espécie de editores da Einaudi, que leem o livro e dizem isto não vai interessar a ninguém, quer dizer, as pessoas estão fartas disto, as pessoas querem esquecer, têm coisa, quer dizer, a guerra. Em 1946, 47, 48, numa Europa em ruínas, em escombros, as pessoas querem... Não queriam. E toda a gente sente que está a sofrer, quer dizer, se alguém dizer os outros sofreram mais do que tu, quer dizer, uma coisa que toda a gente perdeu pessoas, tem essa experiência e, portanto,
não há esse... O livro do Primo Levi acaba por ser publicado em 1945 numa pequena editora... 47. Desculpa, em 47. Numa pequena editora e com uma tiragem de 2.000 exemplares e vende 1.000 exemplares. A segunda edição é de 1958. 11 anos só. depois. Também é uma edição pequenina de 2.000 exemplares. E isto é curioso porque isto corresponde um bocadinho a um pesadelo que o Primo Levi tinha recorrentemente enquanto foi prisioneiro em Auschwitz. É um sonho que ele tem recorrentemente. E que é o seguinte, ele tem este sonho, que é um sonho terrível, quer dizer, que é um sonho, ele a contar à família o que é que ele tinha experimentado, o que é que ele estava a viver, e a família a não acreditar naquilo que ele estava a contar. Isto é, portanto, ele tem o sonho recorrente de estar a contar a pessoas o que é que ele tinha passado e as pessoas diziam isto não pode ser. Pá, demasiado terrível isso para... é demasiado, isso não deve ser verdade, etc. Quer dizer, portanto, na prática isto corresponde um bocadinho à experiência que ele tem. Verdadeiramente é só nos anos 70 e nos anos 80 que o livro do Primo Levi se vai tornar um best-seller, e sobretudo nos anos 80. E isso é o resultado de quê? É o resultado não apenas, enfim, dos julgamentos, mas também de filmes e documentários de grande impacto nos anos 70 e nos anos 80, como a série de televisão americana Holocaust, que torna a palavra Holocausto associada ao extermínio dos judeus, e esta série é de 1978, foi também transmitida em Portugal, não sei por acaso não vi a data, mas deve ter sido nessa hora, 79, 80, por aí. Ou o documentário Shoah, do Claude Lanzmann, de 1985, que é um dos documentários absolutamente impressionante, quer dizer, porque aí não usa imagens filmadas na época, mas usa apenas os testemunhos dos sobreviventes, e é um documento terrível. E depois, claro, também há o diário da Anne Frank sobre a perseguição dos judeus, já tinha sido publicado em 1947 em holandês, e depois nos anos 50 e 60 vai ser traduzido e vai ser também adaptado ao cinema. Aqui há uma grande diferença entre o Ocidente e os países sob ditaduras comunistas. No mundo comunista, o extermínio dos judeus tende a ser diluído entre as atrocidades nazis. E isso tem a ver com o facto de a ditadura comunista na Rússia se ter tornado violentamente antissemita depois do estabelecimento do Estado de Israel em 1948, isto é quando os judeus soviéticos começaram todos a ser suspeitos de simpatia por Israel, e portanto não há uma grande ênfase aí no Holocausto nem no extermínio dos judeus, há uma falta de memória, há mesmo quase um apagamento da memória, que é denunciado, por exemplo, pelo poeta russo dissidente Yevgeny Yevtushenko, já falámos aqui dele, no seu poema Babi Yar, de 1961, que é um poema que denuncia precisamente esse apagamento da memória do extermínio. Babi Yar é a ravina perto de Kiev, onde 33 mil judeus, isto é, a população judaica de Kiev, foi assassinada em 2 dias, entre 29 e 30 de setembro de 1941, já falámos aqui disso. As autoridades comunistas só admitiam homenagens às vítimas do fascismo, sem menção dos judeus, e só no fim da União Soviética, só depois do fim da União Soviética, em 1991, é que há monumentos ao Holocausto na Ucrânia e depois na Bielorrússia e na Rússia. Muito bem. E assim termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.